Aqui, às margens do YouTube, chega ao fim nossa cobertura da data de lançamento de Silksong. Não direi não chorem, porque afinal, nem todas as lágrimas são ruins. Mas é isso, galera, o que tanto esperei e trago pra vocês. Hollow Knight Silksong chega pra nós no dia 4 de setembro de 2025. Exatamente 2.394 dias depois da sua revelação. Galera, Silksong já está com data na Steam, 4 de setembro de 2025. Temos aqui imagens novas, né? O novo trailer. Ainda não tem preço, tá, galera? Nenhuma plataforma tem preço. Deve sair só no dia mesmo, talvez uns 2 dias antes, quem sabe, mas eu acho que só no dia que vai ser revelado, quando for a data de lançamento. E vamos descer um pouquinho, porque tem descrições bem interessantes, tá? Quem quiser ler, recomendo muito dar uma lida, mas o meu foco é aqui, ó. Desafie o modo Alma de Aço. Pois é, galera, eu não sei se foi um erro, acredito que não, mas era definido como Alma de Seda, e esse modo traria mudanças gigantescas, inimigos novos, áreas novas, mudanças no rumo da história, então me preocupa um pouquinho porque parece que agora será um modo mais simples, como é em Hollow Knight. Ok, é um desafio justo, mas não será o prometido, embora isso aqui possa fazer parte da expansão ambiciosa que eles vão fazer para o jogo e que vamos comentar logo no próximo tópico. Então fiquem de olho e atentos a esse detalhe aí. E aqui temos algumas imagens, né, e requisitos do sistema, isso aqui também é bem interessante, né? É um PC médio ali, padrão, deve rodar o jogo tranquilamente, não precisa de muita coisa. Eu acho que quem rodou Hollow Knight roda Silksong de boa, tá? Eu vou testar no meu notebook de 2011, tá? Para trazer algumas experiências para vocês e vou explicar alguns detalhes, como que ficou a performance. Vamos ter tudo aí, podem ficar tranquilos. E agora é o seguinte, vamos para a SteamDB, a database da Steam, que tem coisas interessantíssimas pra gente descobrir. Basicamente temos a adição das conquistas, que dá até pra ver por um modo, mas eu não vou mostrar aqui, obviamente, isso é spoiler bruto, né? De forma alguma. E o que é mais interessante são as cartas da comunidade, o mercado onde você compra a insígnia, carta e etc. Vamos lá então. Quem não quiser ver, tá, galera? Eu recomendo pular, porque para alguns pode ser um conteúdo que tem spoiler. Embora é coisa que vai estar na Steam, você vai ver aquilo ali diariamente, mas fica por conta e risco e pule aí pro minuto que está na tela se você não quiser ver. Bom, para quem ficou, estamos aí então. Uma coisa interessantíssima são as insígnias, tá? Tem coisas de Farlum, claro, mas também temos aqui um ovo arcano e a flor delicada, galera. Isso aqui é bem curioso e pode reforçar uma teoria que eu vou trazer aí nas 98 descobertas ainda hoje. E é o seguinte, comparando com Hollow Knight, todos os itens das insígnias, elas estão dentro do jogo. Isso é curioso. Então quer dizer que tudo isso aqui também estará em Silksong? Vamos descobrir, claro, só jogando. Agora, um detalhe que eu tenho que falar, a insígnia brilhante está linda. E agora mais coisas interessantes, vamos para as cartas, né, que você vai ganhar jogando o jogo, comprando no mercado, trocando com amigos, e tem descrições super interessantes. Vamos lá. O primeiro aqui é o Grindel. Galera, a descrição dele é a seguinte. Desde quando um pequeno roubo vale uma pena perpétua? Esse vai ser o ladrão de Silksong, né? Vai ser muito interessante ver as interações dele com a nossa princesa. Depois temos, claro, né, ela, a Hornet. E a descrição é da seguinte forma. Então procurarei a cidadela deles. Se esses insetos velados se esforçaram tanto para me trazer aqui, pretendo descobrir o porquê. Isso aí pode reforçar também uma teoria que eu vou trazer aí nos 98 detalhes, então fiquem ligados e assistam até o final. Depois temos, claro, né, a Lacey, não poderia faltar. Uma esgrimista maníaca que se deleita na batalha. Como nós vimos, né, ela vai enfrentar a Hornet várias vezes e o objetivo dela será ver se ela encontra realmente um inimigo digno do seu combate. Depois temos o cara, o crush da Hornet, né? E o nome dele é Nu, pois é, galera. E o Nu é o seguinte, ó, corte-os com sua lâmina, corte-os com seu espírito maduro, corte-os com seu coração selvagem e adulto. Acredito eu, galera, que ele está se referindo a Hornet nessas falas aqui.
bem curioso. Eu quero muito ver o desenrolar, né, do contato dos dois durante a história, que parece ser um personagem que ela vai encontrar mais vezes. E vamos ver o desfecho disso aí. Eu espero que não seja um desfecho muito ruim. E aqui temos Phantom, fantasma, né? Um personagem que nunca vimos. A descrição é a seguinte: uma criatura triste, encarregada sozinha de expulsar o lixo sufocante da cidadela. Referindo-se, né, a lixo sufocante como os intrusos que estão por ali. Seu talento com um alfinete longo é incomparável. Galera, isso aqui vai ser insano, tá? Insano. Pela estética, né, e talvez a localização desse inimigo, acho que teremos uma luta daquelas. E aí vem Chakra. A descrição é a seguinte: uma guerreira cartógrafa de uma tribo da fronteira de Farlum. Suas habilidades em batalha poderiam desafiar os melhores do reino. Eu espero muito que tenha um tipo de mecânica onde, para você conseguir um mapa específico, você tem que batalhar com a Chakra, para realmente ver se você é digno de ter aquele mapa. Vai ser bem interessante ver essa dinâmica, né, entre a Hornet e ela. Eu acredito que vai ser uma amizade, mas pode ter pontos ali de conflito entre as duas também. E agora, Sherma. Eu sou Sherma, uma peregrina como você. Ouço o chamado da grande cidadela, como qualquer outra alma devota. Ela também vai ajudar a Hornet. Eu quero também ver, né, onde ela vai ter influência, qual é realmente o objetivo que colocou ela no caminho da Hornet. E agora vem ele, claro, Trobio. A descrição: um ator arrogante, convencido de que somente uma performance deslumbrante pode tirar Farlum das garras da morte. É um boss que muita gente compara ao Grimm, né? O Rei do Pesadelo, o Grimm normal também, e realmente a descrição nos leva a um ponto em comum entre os dois ali. Vamos ver, né, se os ataques, movimentação será tão insana quanto. Se for, tá excelente. E agora, para fechar, Garmond e Zaza, um velho e vigoroso cavaleiro, sua nobre companheira, trabalhando juntos para ver suas terras livres da loucura assombrada. Eles vão ajudar a Hornet em vários combates, né? Isso vai ser muito maneiro, ter um companheiro ali nas lutas. Eu só espero que não tenha um trágico fim. E galera, basicamente é isso. Aqui embaixo é só as descrições que eu li para vocês e alguns detalhes. E tá bem interessante. Agora vamos descobrir por que Hollow Knight Silksong levou mais de 7 anos para ficar pronto. Jason Schreier fez um artigo sensacional com a Tencherry, onde eles explicaram aí o motivo, né, do jogo levar mais de 7 anos para ser feito. E segundo eles, a previsão era de lançar em 2019 mesmo. Olha que loucura! Mas o aumento contínuo do escopo e das ideias levou aí para todo esse tempo que conhecemos. Eles estavam se divertindo fazendo tudo isso no jogo, sempre acrescentando novas ideias, e disseram que se não colocassem um limite, poderiam ficar infinitamente produzindo o jogo. Foram anos de desenhos, esboços, e Harry Gibson disse que poderia ficar 15 anos a mais se não resolvesse parar por ali. Nunca tiveram problemas ou desafios no desenvolvimento. Não foi falta de dinheiro, pelo contrário, né? Hollow Knight vendeu mais de 15 milhões de cópias, contando aí todas as plataformas. Então, eles mesmos citaram que foram privilegiados por isso e que são poucos desenvolvedores indies que têm aí esse luxo. Citaram que a pandemia não os atrapalhou em nada e 2023 seria mesmo o ano ideal, mas as ideias fluíram por mais 2, 3 anos ao invés de um, como tinha sido previsto, e não tinha como o jogo sair em 2023. Segundo eles, Silksong tem chefes muito mais elaborados que Hollow Knight. A Hornet tem muito mais interações e isso aí exigiu bastante trabalho, principalmente de animação e de desenho. E ao se divertir fazendo isso, realmente a gente esquece, né, do tempo e só foca naquilo. Quem nunca passou por isso? Porém, quanto maior ficava o jogo, mais integrado ele deveria ficar e daria um trabalho aí multiplicativo, segundo eles próprios. A equipe permaneceu então a mesma e foram pouquíssimas pessoas contratadas para auxiliar em alguma coisa ou outra ali. Preferiram manter a sua fórmula de sucesso do que arriscar a ter uma equipe maior, mas com uma gerência problemática. Mas no início, antes de Hollow Knight, eles passavam o dia apenas com um pedaço de pão que os vizinhos de escritório levavam até eles. O dinheiro era contado, galera, até mesmo por um simples café. Loucura pensar nisso, né? Mas foi o que aconteceu. E o fato de não se comunicarem com a comunidade, segundo eles, foi porque qualquer notícia
iria desanimar os fãs, pois eles só poderiam dizer que estavam trabalhando no jogo, e decidiram então não mostrar nada para não estragar a experiência do jogador. E eles se desligaram completamente das redes, ficavam sabendo aí dos Silk Posts, né, e brincadeiras lá do Reddit, por familiares e amigos próximos que levavam isso aí para eles. Olha que loucura, galera. E por fim chega 2025 e decidem planejar o lançamento, que seria sim no início do ano, olha só, hein? No nosso outono, mas eles conseguiram apenas na primavera. Os últimos 2 anos então foram para aprimorar os detalhes, olha, os últimos 2 anos, detalhes e recursos de Silksong, e ainda continuam trabalhando no jogo, e mesmo agora vão fazer isso até o último minuto, no dia 4 de setembro. E os caras, galera, não vão parar, já tem projeto para expansões de Silksong nos próximos meses e nos próximos anos. Loucura, hein? Teremos que esperar mais um pouquinho então, e são projetos bem ambiciosos. Jason Schreier brinca que até 2032 teremos tudo, ou seja, mais 7 anos. Aí a gente não aguenta, né? Não tem como. Quem quiser ver essa entrevista na íntegra, tá? Eu editei de uma forma bem agradável de ler e vou deixar linkado na descrição do vídeo para vocês, ou então no comentário fixado, fechou? Apertem os cintos, pois vamos aí para 98 descobertas insanas no trailer de lançamento de Hollow Knight Silksong. Já avisando que não mostrarei o mapa do jogo, tá? Que estava nesse trailer, pois eu considero um spoiler gigantesco. E nem mesmo as novas imagens que saíram, pois uma delas é bem reveladora. E as outras basicamente já conhecemos todas as áreas. Então você pode assistir sem medo. Começando, claro, pela data de lançamento. Vou começar no final do vídeo, no final do trailer. 4 de setembro de 2025. Isso é insano, galera. Era o que sempre quis trazer para vocês e está feito. Nessa mesma tela final temos 2 detalhes muito importantes. Partículas do vazio? Seria isso aí realmente possível? Bom, galera, só se a Tenchiero mudou de ideia. O que agora é provável, tá? Visto que a entrevista onde disseram que Silksong teria uma lore independente dos acontecimentos de Hollow Knight foi em 2020. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, pode e deve ser interferência do vazio em algumas partes do jogo. E também o retorno de um personagem muito querido por todos nós. Fiquem de olho. Ainda nessa cena, olha só, quanta coisa em pouquíssimos segundos, né? Ouçam a mudança da trilha sonora. Vamos lá. Percebem a transição? E o efeito, galera, é idêntico ao que temos no Abismo lá em Hollow Knight. É sinistro. E mais um sinal que sim, o vazio pode dar as caras em Silksong. Início do trailer agora. E o desfoque é muito maior aqui do que na demo de 2019 ou nos primeiros trailers. Mas não se preocupe, pois você pode mudar esse desfoque no menu, deixando o fundo aí um pouco mais nítido ou com um pouco mais de desfoque. É você quem decide. Inimigos mais detalhados e com melhores animações. Foi isso que trabalharam todo esse tempo, nos pequenos detalhes, coisas que apenas quem explorar atenciosamente vai notar. E isso aí, galera, é um deleite para todos nós. A saída das cavernas de musgo, a mesma área do trailer de 2019. A diferença é assustadora. Detalhes, sim, mas que fazem diferença mais uma vez. Iluminação, suavidade, movimentação de partículas, tudo lindo de se ver. Quem acompanha o canal já viu essa cena por aqui, ó, em imagens. A separação das cavernas de musgo com a vila de Bunny Bottom, a primeira cidade do jogo. Vimos agora de forma completa a junção dos mapas, algo muito frequente em Silksong. Você já tem um vislumbre da próxima área bem antes de entrar nela, é maluquice. Embora Bunny Bottom, tá, seja aí uma sub-área das cavernas de musgo. A entrada da cidade é viva, com mais NPCs, e um deles, à direita, está construindo algo que vai ser aí bem relevante para Hornet. Marquem bem esse lugar. A área de pântano, vemos um inimigo e o curioso aqui é o seguinte, esse inimigo está sentado na plataforma. Existem versões amigáveis
e outras nem tanto. O seu alfinete pode ser a chave de uma boa ferramenta aí para a Hornet, fiquem atentos também. E nessa mesma cena percebemos que quando a Hornet faz uma ação mais brusca, né, como pular da água ali, o guerreiro rapidamente vai ao seu encontro. Existirá então uma forma de passar sem ser percebido por ele. E quem acompanha o canal também sabe do que se trata. Caravan, pela primeira vez aparecendo em um trailer, e podemos ver as pulgas, que serão os colecionáveis de Silksong. Algumas ficam mais juntinhas ali e outras mais isoladas no cenário. A questão é, quantas pulgas serão no total? Vou dar um palpite aí que serão mais que as larvas de Hollow Knight. Os representantes da caravana são 3, ao menos eram 3 no passado, né? E devemos falar com eles para entregar as pulgas que coletamos aí e pegamos nossas recompensas no lugar. Mas o terceiro membro da caravana não está aqui, nesse cenário, e tem outro inseto que parece um pouco mais velho, o que pode indicar que existirão missões além de só coletar as pulgas nessa região. Esse local não será fixo, tá galera? Você pode entregar algumas pulgas aqui e ao voltar depois de uma exploração, não ter mais ninguém. Pois é uma caravana, eles se mudam de tempos em tempos. E o que vai determinar isso? Pode ser o seu progresso no jogo ou simplesmente um número de pulgas que você já coletou. Uma grande diferença do que foi lá em Hollow Knight, né? A sala era sempre fixa. E aqui nós temos um dos bancos mais estilosos que eu vi. Já repararam que é difícil ver um banco parecido com outro? Em 2020 eram mais de 100 bancos únicos. Então, vai anotando aí os modelos de banco que você já viu. Outra coisa que podemos reparar nessa área é o piso, uma espécie de areia. Está muito, mas muito similar à de uma área que mostra a vocês aí as cavernas da cena inicial do jogo. O retorno a essas áreas então é garantido, galera. Nós vamos explorar esse anteposto aí de Farlum. Dá para ver rapidamente o inseto que puxa a caravana. Infelizmente é um pouquinho difícil de decifrar qual inseto é esse, mas vamos descobrir, né? Logo logo. A floresta de ossos, área deletada de Hollow Knight, aparece mais uma vez. E já temos pequenos detalhes que fazem aí toda a diferença, como o grande inseto caminhando sobre a estrutura e pequenos pedaços de fósseis caindo ali no cenário. As plataformas são voláteis e possuem um núcleo azulado. Qualquer encostada ali é suficiente para ela ruir rapidamente. A estética desse trailer está muito, mas muito similar à do trailer de lançamento de Hollow Knight. Pois é, o estilo dos textos, usando ali a câmera livre, sem os personagens, é muito legal ver isso, galera. E eu não vi ninguém comentando sobre esse belo detalhe e a bela referência. O trecho seguinte é igualzinho do trailer do Xbox em 2020, com apenas uma exceção. A tonalidade de cor mais vívida e saturada, sutil, mas relevante para a boa visibilidade do local. Galera, Greymoor. A passagem por um trecho da área está bem parecido na estética, porém mais sombrio, mais nebuloso do que estava em 2019. E os insetos imitando corvos à la Crossworn, hein? Isso aí ficou demais. E eles ficam em lápides e também empoleirados em postes em toda a área. Muitos sinos no piso e uma passagem para a direita. Isso é o sinal da nossa montaria. Estamos bem perto da besta dos sinos e podemos ver também um acesso superior nessa mesma área. Como acessamos isso aí, só o tempo dirá. Aqui é loucura, cara. Temos lava, vegetação, estruturas fossilizadas, é muita coisa. Mesmo tendo visto esse sistema no trailer aí de 2022, aqui temos mais detalhes e a divisão de áreas, sendo a Vila das Formigas de um lado, campos distantes, que é a primeira área que aparece no trailer de 22 do outro, e também o acesso à área das bolhas tóxicas, que também aparecem pela primeira vez no trailer de 2022. O sinal agora da mapeira chakra, é isso mesmo, galera. O anel dourado indica a presença de chakra. É como a folha do Cornifer, né, lá em Hollow Knight. Aqui eu percebi logo de cara, mas existem áreas que não fica tão fácil assim termos essa percepção. E logo acima temos aí a origem das correntes de ar, vindo dessas esferas incandescentes, né, jogando todo esse fluxo para cima. E rapidamente dá para notar que haverá uma troca de correntes de ar também, onde a Hornet terá que pular corretamente para acender ainda mais, usando, né, o próximo fluxo. Nos primeiros frames da próxima área já vemos aí o badalado quadro de missões. Galera, ele não foi removido. Muitos podem ter até perdido esse detalhe, pois passa bem rapidinho. Mas temos aí uma cor azul que não tínhamos anteriormente,
um novo estilo de quest vem aí. E vocês estão reparando nos bancos? Fica de olho, hein? Vai contando aí. O NPC que fica dentro da cabine pode ser um banqueiro, tá galera? Sim, um banqueiro. Pelas notações musicais na parte de cima do local, não me pergunte como eu interpretei isso, por favor, mas se for, seus rosários estarão seguros por lá. Ou será que não? Vemos mais à frente a NPC que nos explicará sobre o quadro de quests, tá? Mas ela está longe dele. Ela pode estar tentando nos mostrar e dizer algo sobre essa porta que está logo ali à direita. Está aberta. E temos também Sherma, logo ao lado ali. Uma NPC que vai me ajudar e muito na nossa jornada. A placa nessa casinha de sino será muito importante. As notações e as indicações. Anote isso aí, ó. Eu não estou citando, tá galera, quests e ferramentas, porque até o momento não temos nada de novo assim que já não tenhamos visto. Agora temos muito a comentar. Primeiramente, a ferreira do jogo vai construir ferramentas e nos vender aí bons acessórios também. De cara dá pra perceber que a descrição delas é meio estilo Salubra ali, né? Não fala diretamente o que a ferramenta vai fazer, isso aí é bem curioso. Para craftar uma delas é necessário rosário, que é a moeda do jogo, e também um mineral raro de Farlum, e quando o item precisa de algo mais, um símbolo redondinho ali ó, aparece logo do seu lado direito. A primeira ferramenta já é uma antiga conhecida nossa, quem nunca perdeu uma luta para Hornet na borda do reino. Já a segunda, o sino de magma, vai proteger a Hornet da lava mortal e do calor em volta das docas. Guarde isso aí, pois será bem relevante para um trecho logo ali na frente. Um kit de craft vai ser essencial para construir algumas ferramentas, sendo a própria Hornet que vai criá-las. E o último item é uma bolsa com fragmentos de concha, que serão aí extremamente úteis para reparar as preciosas armas da nossa princesa de Hallownest. As possibilidades de criação desse jogo serão aí absurdas. Nessa bela área que também faz transição de outras áreas, além do sino gigante, que é importante para a lore do jogo, a Hornet começa a abrir o mapa. Aí galera, é o seguinte, é algo que eu não vou mostrar aqui, tá como eu falei anteriormente. O que posso dizer é, o mapa sozinho, terei mais uns 15 a 30 detalhes facilmente, elevando a nossa lista para mais de 120 descobertas. Mas vamos pular isso aqui. Quem ficar muito interessado em ver os detalhes, podem ir no nosso canal de lives, tá? Lá nós fizemos uma análise frame a frame e eu comentei bastante sobre isso. Eu vou deixar linkado aí nos cards para quem quiser ver. E aqui está, o menino ninja, não, zoeira. Esse inimigo aí aparece no trailer de 2019, mas é uma área totalmente diferente, soltando um ataque bem parecido, pode ser uma mudança radical no design do inimigo, ou existem mais desse tipo, e eles se adaptam a diferentes regiões, podendo ter um de fogo, outro de veneno e por aí vai. Não dá pra cravar, tá galera, porque não o vimos mais desde o trailer de 2019. Mas se for isso, seria uma ideia insana. Aqui é a área do teaser mais recente do Xbox. E apesar de ser igualzinho, eu queria acrescentar um pequeno detalhe. Essa argola é em uma plataforma logo acima dos inimigos. Claramente nós podemos agarrar e subir mais e mais. Talvez no momento do trailer aí não tínhamos aí habilidades importantes e não foi possível fazer isso. Mas fica claro que quase todo o cenário terá aí uma verticalidade absurda. E agora tem bastante detalhe. Entramos na área do teaser de abril do Nintendo Direct. Aqui ainda é difícil cravar o que são esses esporos brancos, mas claramente a área está gelada. Podemos ver pela tela e pelo HUD, nas máscaras de vida da Hornet que estão aí em estado crítico. Como funciona o dano por queimadura de gelo? Lembra do item que protege contra danos na lava lá atrás que eu falei? Então, na lava, a Hornet corre, ela aquece e pisca em laranja, e se ficar parada, ela queima. Aqui, reparem bem, quando ela se movimenta, seu corpo aquece. Quando ela para dar algum ataque, etc., o seu corpo esfria. Então, para não sofrer dano, é necessário estar em constante movimento, igualzinho, né, no calor das docas. Para quem conhece um pouco de mineração, essas estruturas aí parecem gaiolas de transporte de material. Vocês lembram que anos atrás, talvez poucas pessoas vão lembrar disso aí, eu falei sobre um mapa vazado da comunidade que citava uma tal fábrica congelada. Pois é, pode ser isso aqui, tá galera? Não uma fábrica em si, mas um local onde os materiais das docas chegavam para que os insetos fizessem os sinos.
Parece muito ser isso, e sem o calor das forjas, o frio tomou conta. É uma possibilidade, embora temos, claro, outras interpretações também, mas essa aí é a que eu mais acredito. Temos aí um novo inimigo, nunca visto, mas a Hornet o derrota tão rapidamente que temos que olhar para o próximo. Eu achei curioso o fato deles planarem no ar ali de forma tão graciosa. Isso me veio à cabeça que a Hornet pode extrair dessa área o upgrade do vestido que a fará planar também. Mais pra frente a gente vai ver sobre isso. Outro detalhe sutil é que a Hornet não pula curtas distâncias na vertical. Ela consegue dar um impulso para cima, alcançando o topo da plataforma. Eu estou pensando se isso aí será automático, ou se precisaremos fazer a ação para que isso aconteça. Pois é uma distância bem curtinha, talvez se você só clicar no botão, ela já faz essa ação. Vamos ver. Parte da Vila das Formigas, igualzinho no teaser do Xbox em 22. Menos pelo equipável ao lado do pino que a gente arremessa. Analisando com calma, isso aí pode ser a ferramenta de auxílio que vai deixar a Hornet meio que imune aos danos de lava ou reduzir esses danos, que seria o tal sino de magma, sendo representado dessa forma. Aqui temos diferenças, os detalhes mais uma vez. O olho, a parte interna na verdade dos inimigos, fica incandescente antes deles arremessarem o fogo. No trailer de 22, isso aí não acontecia. E aqui podemos testemunhar o momento exato em que a Hornet toca na volatilidade da plataforma e a mesma começa a deteriorar. Ficar parado aqui é cair na lava, simples assim. Garmond e Zaza, marido e mulher, eles ajudam a Hornet na luta contra um grande inimigo, tá? Esse aí não é um boss, tá galera? É um grande inimigo, denominado aí Asa do Pântano, que apesar de ter sido mostrado no trailer de 22, tem um fragmento no chão agora, parece uma presa que não estava na versão antiga. Geralmente é alguma ferramenta que deixou aquele resquício no cenário, mas pelas que a Hornet está equipada não faz sentido. É um fato que me deixou curioso e às vezes pode até ser algo do próprio Garmond e Zaza. Vamos descobrir quando a gente for jogar. O Último Juiz. Essa sem dúvida uma das maiores arenas de chefe. A lateralidade é assustadora, cara. Também aí um chefe desse tamanho, tem que ter uma área muito grande de deslocamento. Mesmo já conhecendo essa luta, eu fiquei bem surpreso com a qualidade dos efeitos do seu ataque de fogo. E aqui é onde a Tinchero precisa brilhar, cara. Trazer cenas nesse estilo, que passa a sensação de imponência tanto da Hornet quanto do reino que ela se encontra. Aqui talvez seria o portal da entrada da cidadela, ou o acesso à biblioteca dos eruditas. Existem algumas boas possibilidades. Chegamos aí em 50 tópicos, galera. Um pouco mais da metade. Dá tempo aí de preparar uma pipoquinha, fica tranquilo. E aqui vemos a cidadela, com seus guardiões e um novo inimigo. Esse aí é meio quadrado, Mas o foco aqui é comparar com 2019 e ver como a tonalidade e o desgaste do dourado mudou. Deram um envelhecimento que combinou bem, na minha opinião, junto com o toque de teias e seda presos às plataformas, e mais uma vez seguindo a tradição do trailer de lançamento de Hollow Knight. Isso aqui é sensacional e pode ser uma nova descoberta. Olha, no teaser da Gamescom eu citei que a Hornet poderia iluminar essa área como o cavaleiro faz com a lanterna de Lumélula, e na verdade o que pode fazer isso é o primeiro item, a vinha com pétalas brancas. Sim, isso aí pode reagir e gerar luz necessária para a Hornet iluminar a área, podendo ser equipada e desequipada a qualquer momento. Aqui nós temos o pulo duplo. Nesse ponto eu acho que já não deve ser mais surpresa para ninguém, Pois todos devem ter visto o trailer. E está lindo esse pulo. Lembra muito as asas do Monark, que para mim, tá galera, é um dos pulos duplos mais bem feitos dos Metroidvanias. E também o giro que ela dá ali é definido pela Crest equipada, que difere muito dos outros ataques que nós vimos e vamos ver pela frente. Opa, e tem mais para comentar, vamos lá. Parte da cidadela. Essa área remete ao boss do Perry, como eu costumo chamar, Dessa imagem eu estou mostrando para vocês. O piso, as estruturas são bem semelhantes, mas estamos falando de 2019, então o refinamento com certeza foi feito, mas a área é essa. É um dos inimigos que eu quero muito ver, pois aparenta ser aí formidável. Essa outra ferramenta que aparece já é rotineira nas imagens, mas vendo no teaser, o sistema de infusão na agulha
não me surpreenderia que essa também seja algo aí que dá um boost no ataque da Hornet. Até a quantidade usada é igual, vocês podem reparar ali o que está usado na ferramenta, só não dá para saber o que ela realmente vai fazer. Olha, esse baixinho aí tem um ataque sinistro, né, cara? Esse bastão pode impor respeito, cara. Olha o alcance do ataque desse garotinho. Em um flashbang, somos teleportados para a área dos corais. Diga-se de passagem, que coisa mais linda, hein? E aqui temos coisas importantes também. Pelo deslocamento da câmera e da velocidade, tudo indica que isso aqui é só uma travessia, galera. E não podemos parar aqui. Reparem bem nos lados do cenário. Não tem nenhuma entrada, não tem nenhuma plataforma. Mas o que deu a Hornet esse impulso absurdo? Essa é que é a questão. Um simples arremesso de agulha não valia ela ao infinito e além, né? Tem algo mais aí. Eu pensei na habilidade que parece até o símbolo do Spider-Man, mas eu acho que não faz sentido, porque senão ela estaria sendo usada. Isso aí então é realmente um grande mistério. Uma nova ferramenta. Depois de muito tempo vimos uma ferramenta inédita. Ela tem a tom de cor, né, de um veneno roxo que um dos insetos do primeiro trailer joga na Hornet. Parece um dardo que ela pode arremessar e envenenar outro inimigo. Vamos ver se eu acertei. Agora vamos ficar um tempinho por aqui, ó. Mais de 200 inimigos. Loucura, galera. Hollow Knight em sua versão base tinha, se eu não me engano, 154, né? Eu acho que não tô errando não. 154 inimigos. E já era muita coisa. Mais de 200, ou seja, quase aí 33% a mais, né? Considerando as áreas bem mais amplas, inimigos bem maiores, eu digo que estamos bem servidos em relação a isso. As ferramentas e crests já foram vistas anteriormente, mas o inimigo em questão é que chama atenção na cena. Reparem a forma como ele enrola as correntes no braço e tenta acertar a Hornet com uma força esmagadora. Outro detalhe que eu peço para vocês gravarem, olha só, reparem que esse inseto tem uma espécie de coroa. Vamos ver aí algo bem similar logo logo. E a coisa só vai melhorando. Ó. Aqui pode ser uma área secreta no Bosque dos Trevos. É talvez uma mini arena. No HUD nota-se de cara a nova ferramenta. No meio ali, consumível, eu automaticamente liguei ela às estacas que temos no piso e também na parede da direita da arena. Dá a impressão que foi a Hornet que arremessou com essa ferramenta aí do meio. Ó. Eu queria muito que fosse isso, cara. Hornet caça inseto vampiro, hein? Ia ser maneiro demais. Temos aí um monte de inimigos, cada um com habilidades diferentes, e esses insetos me passaram uma vibe a la Lorde Traidor. Repare nos movimentos dele e comenta aí se você quiser. No fim dos frames dá pra ver que a estaca na parede explode. Isso também acontece com o pino triplo, tá? Que a Hornet joga em algumas áreas e fica agarrado no cenário. Então, pra mim, é mais um indício que essa arma aí pode ser realmente um lança-estacas. Uma acrobacia insana, cara. Que movimento foi esse, Hornet? Me surpreendo a cada detalhe com essa movimentação que colocaram no jogo. Ainda nessa área podemos ver uma borda extra do carretel de seda se recuperando, lá no finalzinho. E isso aí pode implicar que esse ícone, que sempre teorizamos ser uma porção extra de seda, tudo indica que realmente é isso. E o mostrador fica logo ali do lado do carretel do indicador de cura. Mais uma área conhecida do teaser de abril, mas temos uma crest diferente, nunca a vimos, tá galera? Nunca. E essa aí é bem sinistra. Pegando o gancho anterior então, a Hornet usa esse ataque especial se fundindo com a sua agulha, virando um raio que ultrapassa e retorna pelo inimigo. Uma doideira só. Pode ser esse ataque especial dessa nova crest, tá? Até porque não temos nada de mais equipado nas ferramentas, ao menos não visivelmente. A pose para o dash de seda, como eu chamo, é bem similar, né, ao dash do cavaleiro com sombra afiada. Eu só achei o alcance da Hornet bem exagerado, hein? Mas de qualquer forma parece ser uma habilidade sensacional. E aí nós descobrimos que esse ícone é da habilidade de dash de seda. Já é uma dúvida a menos pra gente, né? Mais de 40 bosses lendários. Aqui rolou até uma discussão legal na live que fizemos, contando os bosses lendários, vou pôr entre aspas aí, tá? De Hollow Knight. Fechamos em 16, talvez 17. Claro, galera, sem contar DLC, tá? Green, os chefes do Panteão e tudo mais, não conta. Mas pelo que eu entendi, no trailer eles só contaram bosses mesmo, não os grandes inimigos de caçadas que a Hornet vai fazer. Esses grandes inimigos, né, como o Asa do Pântano que eu citei por exemplo, já superam, galera, um Gorb da vida, uma Venge-Mosca da vida. Então eu acredito que esses 40 serão realmente dos épicos. Vamos ver.
Lembram da coroa do inimigo que eu mostrei lá atrás? Pois é, galera, existem mais que usam coroas, e esses são bem diferentes, claro. Marquem novamente essas coroas, tá? Isso é bem importante. O boss em dupla. Eu não sei porquê, mas algo me indica que não serão apenas esses dois garotinhos aí não. Mas a questão aqui é o seguinte: o direcionamento dos ataques deles. Eles são rápidos, mas deixam os ataques meio telegrafados. Isso não quer dizer que será fácil, mas já é um ponto fraco para eles. E aqui é loucura de novo, galera. Um novo boss parece muito uma tecelã e ao mesmo tempo lembra o colecionador, com um pano aí de 6 olhos na cabeça. Mas brincadeiras à parte, tudo indica que é realmente uma tecelã. Nesses breves frames podemos ver o que pode ser a agulha nas costas desse inseto, reforçando ainda mais, né, a teoria aí de ser uma tecelã. O chefe manda uma teia para o alto e desaparece no cenário. Provavelmente ele fica em algum lugar mais alto ali, inacessível para a Hornet. Existem 4 fieiras de teia. Cada uma será puxada pelo inimigo e vai levantar o piso contra a Hornet. Isso aí é complicado. Para escapar disso, como eu falei lá atrás, um upgrade de vestido é necessário e a Hornet usa o seu próprio manto para flutuar ali por um breve período e escapar da quantidade de itens que saem do chão e vão ali contra ela. Aqui é mais uma área que já conhecemos do teaser do Xbox em junho, mas o chefe da área aparece agora, usando uma sucção ácida. Curiosamente eu achei que a Hornet tomaria dano só de encostar naquele vapor ali, mas não, talvez deve ser necessário o inimigo quase engoli-la para que o dano seja contabilizado. Uma nova ferramenta, porém similar à de imbuir fogo na agulha. Aqui, galera, indica ser uma infusão de veneno. É o mesmo do dardo que eu citei e também do inimigo do primeiro trailer do jogo que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei se vi demais, mas essas coisas no ácido aí, ó, eu acho que vocês vão concordar comigo. Lembra aquela área que acessamos o Flugmarm? É bem sinistro isso aí. E aqui, Tróbio, um dos chefes mais esperados de Silksong, com uma mudança na tonalidade de cor e detalhes da sua introdução que ficou bem mais chamativo, tá? Suas cores também mudaram para um tom bem mais saturado. O ícone da ferramenta serra circular. Ela está aqui pela primeira vez em um trailer. Já apareceu, né, em um trechinho anterior, mas nesse mesmo trailer. Essa serra foi o que chamou a atenção de geral aí no anúncio do jogo em 2019. E que ela seja bem forte, pois é uma ferramenta que eu quero muito usar. A maquete da Cidadela, coisas importantes aqui, galera. Esse portão da maquete é o mesmo, tá? Da cena de introdução de Silksong, um pouco antes da Hornet cair da ponte, lá nas cavernas de Musgo. Um sinal que Tróbio pode talvez guardar aí um segredo muito importante sobre o acesso ao nosso objetivo principal. Os bosses do trailer de 2022, só que deram uma repaginada e a tonalidade de cor mais intensa veio à tona. Particularmente eu acho que eles se destacaram mais, isso aí me agradou. O espreitador da videira, como a comunidade, né, carinhosamente o chama. Que boss vai ser esse, galera? Nós já o conhecemos também do trailer de 2022, mas agora vinhas com espinhos estão atrapalhando a Hornet. Ou isso aí é uma fase 2, ou ele não tinha tido a oportunidade de usar nos breves frames que apareceu, né, nesse mesmo trailer de 22. Esse mesmo boss, galera, tem um companheiro que roda ali igual um peão, fica maluco. Todo mundo tem dupla. Pô, mas cadê a dupla da Hornet, cara? Cadê o cavaleiro uma hora dessa? As vinhas me lembraram muito da luta contra a Isma, na expansão feita por fãs Pale Court lá em Hollow Knight. Quem jogou vai perceber. Será que a Tencheiro tirou algumas ideias daquela expansão? Eu não duvido disso, tá, galera? Pois ela ficou muito bem feita. E temos aqui a ferramenta do alfinete arremessável, também já tínhamos visto, mas em ação mesmo só por imagens. E eu achei que poderíamos vê-la agora, mas novamente sem sucesso. O Golem de Lava. Vamos reparar aqui a coroa dele, ó, e compare com os bosses duplos que estão aí na tela. É muita semelhança, gente, muita. Nada me tira da cabeça que teremos aí algo em comum entre esses inimigos, mesmo que eles estejam em áreas bem diferentes do jogo. Sendo bem honesto, eu preferi mais a animação, aquele grito introdutório dele de 2019 e até mesmo de 2022 em relação a esse aqui. Junto da Arena da Lacey, essa arena foi a que mais teve mudança de visual e coloração. Temos novamente a Cidadela, e aqui mudou. Eu senti falta do dourado, que já tinha no trailer de 2019, a tonalidade ficou meio sem graça, eu achei ele, mas não ficou ruim, tá? É só comparado a 2019.
Eu achei o fundo do cenário menos detalhado aqui, embora tenha o lance, claro, né, do desfoque que eu falei sobre lá no início, então isso aí interfere um pouquinho também. Sherman aparece mais uma vez, mostrando a importância da personagem e também a icônica NPC que lembra um pouco os xamãs de Hollow Knight, que ainda é um grande mistério aí nessa cidadela. A frase "restaure a esperança do reino", isso é bem forte, galera, e pode indicar que a Ordem não foi levada a Farlum à toa, e sim para cumprir uma profecia do seu passado desconhecido. E no fim dos frames aparece uma porta. Eu não sei se vamos conseguir entrar ali, mas ao mesmo tempo me passou uma sensação de estranheza. Ela parece ali meio desfocada em algumas partes, podem reparar junto comigo aí. Pode ser até o efeito de luz, tudo bem, ou mesmo isso aí seja modificado na versão final, tá? Seja ajustado ali. A besta do sino, o fast travel, a viagem rápida, né? Igualzinho ao trailer de 22. Mas aí entra uma cena estilo as de quando adquirimos as artes do ferrão em Hollow Knight. Sabemos que Farlum é diferente. O mestre, entre aspas aí, né, que pode estar lhe ensinando a técnica Hornet, ele usa um alfinete. Qual nome as, entre aspas, artes aí vão receber? O beijo do vampiro. Rapaz, essa cena aí foi do nada, cara. Uma criatura bizarra tenta dar um beijinho na Hornet, mas claro, né, ele toma um tapão e não sobrou nada pro Betinha. A Arena da Lacey tem a maior mudança do jogo. Imagina o quanto eles retrabalharam isso aí. Eu senti ela um pouquinho maior, tá? Que no trailer de 22, mas ainda assim ela é menor que a original de 2019. Mas no final de tudo eu gostei bastante desse resultado. E por último, galera, número 98, as músicas. Por mais que nós ouvimos pouco, a atmosfera que a trilha sonora vai proporcionar pra gente vai ser indescritível. A música desse breve trailer já traz uma sensação que eu me imaginei jogando o jogo na hora. Imagine todas as demais que estão por vir. Vai ser sucesso. Uou, acho que é isso. Claro que umas descobertas são mais simples, né, e óbvias do que as outras, mas eu quis trazer tudo que eu consegui captar aí nesses quase 2 minutos. Agora só nos resta esperar e sobreviver, né, por mais 2 semanas e ter a alegria de jogar Hollow Knight Silksong. E aqui fechamos a cobertura pré-lançamento do jogo no canal. Eu agradeço a todos vocês pelo imenso carinho, né, respeito, admiração que tem pelo meu trabalho aqui. Isso aqui é um hobby pra mim, né, galera? Mas eu sei que de alguma forma estou ajudando algumas pessoas e isso é suficiente para continuar aqui a cada dia. Silksong nós vencemos, mas temos ainda muitas lutas pela frente e é muito provável que o foco agora vire para Crossworn, um Metroidvania muito ambicioso e que tem potencial para bater de frente com grandes títulos indie. Nos vemos no lançamento de Silksong ou um pouquinho antes, trazendo em primeira mão a gameplay do jogo aqui no canal. Um grande abraço a todos e foi uma honra ter passado aí todos esses anos esperando por esse jogo.